Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a estrutura química da membrana plasmática. Eu sou Mirela Castro, professora de Biologia do IFES Campus Colatina. Antes de começarmos a falar especificamente sobre a estrutura da membrana plasmática, é importante lembrarmos que todas as células vivas são revestidas por essa finíssima película que tem aproximadamente 5 nanômetros de espessura. Ela contém e delimita o espaço intracelular, isolando-o do ambiente ao seu redor. Além de definir os limites celulares, a membrana plasmática mantém as diferenças essenciais entre o meio citoplasmático e o meio extracelular. Essa película, que chamamos de membrana celular, ou membrana plasmática ou plasmalema. Por ser muitíssimo delgada, a membrana plasmática não é visualizada a partir da microscopia óptica, sendo apenas identificada a partir de microscopia eletrônica. Nesse slide, a gente pode ver uma fotomicrografia ao microscópio eletrônico de transmissão, mostrando um detalhe de limite entre duas células adjacentes. Um corte, ultra fino, foi tratado com tetróxido de ósmio e o espaço que a gente vê aqui, indicado pela seta amarela, é o espaço entre duas membranas, que mede aproximadamente 15 nanômetros. Sendo assim, as informações que nós temos sobre a membrana plasmática são recentes no mundo científico. O modelo estrutural mais próximo do que hoje conhecemos foi proposto por dois cientistas britânicos em 1935. Davidson e Daniele sugeriram que a membrana plasmática era formada por uma dupla camada de fosfolipídios entre duas camadas de proteínas globulares. Esse modelo foi chamado modelo do sanduíche. Dá para entender pelo desenho o porquê. Apesar da microscopia eletrônica, que veio a partir da década de 50, ter derrubado alguns dos conceitos defendidos por esses dois cientistas, o modelo que eles propuseram serviu de base para o desenvolvimento dos estudos de Singer e Nicholson, em 1972, além de outros pesquisadores que vieram até aí. Os vários componentes da membrana plasmática se associam, formando uma complexa e dinâmica estrutura, cujos detalhes só foram desvendados com o advento da biologia molecular e, é óbvio, da microscopia eletrônica de varredura, cujo modelo nós já vimos anteriormente. O modelo que Singer e Nicholson propôs é o modelo chamado modelo do mosaico fluido, que até hoje se baseia nas evidências experimentais para serem o modelo que nós usamos, atualmente dentro da biologia. Nesse slide, vocês vão entender o porquê que o modelo do Singer e Nicholson foi chamado de modelo mosaico fluido e até hoje esse nome pegou. Vocês podem ver nesse esquema que tanto as moléculas de fosfolipídios como as moléculas de proteína estão em constante movimento, dando uma fluidez à estrutura da membrana. E isso é muito importante para as funções que ela desempenha na nossa célula. Mas isso a gente vai ver mais tarde um pouquinho. Agora, nós vamos falar especificamente sobre a composição química da membrana plasmática. Com o desenvolvimento das pesquisas de biologia molecular, hoje nós sabemos que a membrana plasmática tem uma composição básica lipoproteica. Mas o que significa isso? Significa que as membranas plasmáticas de todas as células têm lipídios e proteínas na sua composição. Os lipídios, eles podem ser glicolipídios, colesterol, fosfolipídios, e as proteínas podem ser proteínas que são chamadas integrais, que são proteínas que permeiam toda a membrana, ou proteínas que são chamadas periféricas, que são as proteínas que ficam ou na porção voltada para dentro da célula ou na porção voltada para fora da célula. Mas nós vamos falar um pouquinho disso melhor daqui a pouquinho. Lembrando que os fosfolipídios são os principais lipídios componentes da membrana. Lembra que a maior parte daquela camadinha que a gente viu, dupla, é de fosfolipídio.
E nós temos vários fosfolipídios, não existe um tipo de fosfolipídio só. Tem os fosfatildcolina, fosfatioetanolamina, fosfatildilcerina, esfingomielina. Ah, Mirella, mas eu vou precisar guardar esse monte de nome? Basta você saber que não existe só um tipo de fosfolipídios. E na sua composição do nome, vocês podem ver que ele sempre começa com fósforo. Por quê? Porque tem um radical fosfato ligado a ele. Como dissemos, o mais abundante lipídio da membrana plasmática é o fosfolipídio. E esse fosfolipídio, ele possui um grupamento na cabeça que nós chamamos de cabeça polar ou região hidrofílica. Nós já falamos sobre isso. E uma cauda, que é a região hidrofóbica, que é chamada cauda apolar. Na cabeça, né, nessa região hidrofílica, nós temos, além de uma molécula de colina, um grupo fosfato, por isso fosfolipídios, e um glicerol, que é uma molécula que vai se ligar à cadeia de ácido graxo, as duas cadeias de ácido graxo, formando a região da cauda polar. Nós chamamos essa molécula de molécula anfipática ou anfifílica justamente por ela ter uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, que é muito importante para a função que esse fosfolipídio tem na membrana plasmática. Esquematicamente, nós podemos ver aqui nesse slide esse meio, que é um meio que nós vamos chamar aqui de extracelular, onde tem água, né? No meio extracelular da célula tem água na maioria das vezes, e no meio intracelular, que também tem bastante água dentro da célula no citoplasma. Então, a região da cabeça do fosfolipídio fica voltado, tá, para o local onde tem água, porque é uma região hidrofílica. Então, cada região da cabeça hidrofílica das duplas camadas, né, fosfolipídicas, ficam voltadas para dentro e para fora da célula. E a região das caudas, que são hidrofóbicas, ou seja, tem aversão para a água, fica voltada uma para a outra. Lembrando que esses fosfolipídios, eles não estão parados. Lembra da fluidez da membrana? Mas isso a gente vai falar mais tarde um pouquinho. Nesse slide, eu quero mostrar para vocês que além dos fosfolipídios, que a gente vê aqui representado por essas bolinhas azuis e essas perninhas avermelhadas, e as nossas proteínas, tanto as transmembrana, que são as proteínas integrais, como as proteínas periféricas, as membranas plasmáticas têm outros compostos, que aqui nós vemos representados principalmente pelo colesterol. O colesterol tem mais ou menos uma molécula para cada molécula de fosfolipídios, e eles são muito importantes para a composição da membrana. A bicamada lipídica tem outras características que tornam uma estrutura ideal para as membranas citoplasmáticas. Uma das mais importantes entre elas é a sua fluidez, que é crucial para muitas das funções da membrana. Mas isso aí é uma história que a gente vai contar depois, ok? Falar um pouquinho sobre as proteínas da membrana plasmática. Nós já vimos que nós temos uma quantidade enorme de fosfolipídios formando a bicamada fosfolipídica da membrana. E que nós temos proteínas que ficam então embebidas nessa dupla camada fosfolipídica. Essas proteínas, elas desempenham muitas funções importantes. Funções, por exemplo, de transporte, funções, por exemplo, de ligação, função receptora, tanto de sinais químicos como de também vírus e bactérias que por acaso tentam entrar nas nossas células, e função também enzimática, que é uma função metabólica, de diminuir a energia de ativação de reações químicas. Essas proteínas, elas estão em movimento na membrana plasmática. Elas junto com os fosfolipídios, desempenham o papel de fluidez dessa membrana. E isso vai ser fundamental para vocês entenderem o porquê da membrana ser tão especial assim nas nossas células. Como eu disse alguns slides atrás, a membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios, por proteínas, que têm todas aquelas funções, mas também por carboidratos.
Esses carboidratos, eles estão ligados tanto a lipídios quanto a proteínas da própria membrana plasmática, formando uma estrutura chamada glicocálix ou glicocálice. Essa estrutura é uma estrutura de reconhecimento intercelular e tem funções importantíssimas na célula. Por exemplo, proteção de ações mecânicas, hidratação celular, já que o glicídio, né, que o carboidrato, ele absorve água, ele suga água, o reconhecimento e a adesão celular, porque é a partir dessas moléculas aqui que a célula vai reconhecer agentes estranhos, vai reconhecer células que são do mesmo tipo que ela, vai reconhecer substâncias que podem ou substâncias que não podem entrar dentro dessa célula. Ela vai ter uma função de inibição por contato, por exemplo, evitar o crescimento desordenado de células, que a gente chama de crescimento neoplásico. E ela ainda tem um papel importantíssimo na identificação do nosso sistema sanguíneo AB0, que vocês já devem ter ouvido falar. Ah, eu sou do grupo 0, eu sou do grupo A, eu sou do grupo B. Apesar de que eu já ouvi muita gente falando grupo O, mas isso é papo para genética e a gente vai falar mais para frente. Como eu falei para vocês, o glicocálix, que tem essa função fundamental de reconhecimento e de adesão na nossa estrutura celular, ela é formada de carboidratos que podem estar ligados a lipídios ou a proteínas. Se estiver ligado a proteínas, nós chamamos de glicoproteínas. Se estiver ligado a lipídios, nós chamamos de glicolipídios. Os glicolipídios e as glicoproteínas são formadas em locais diferentes da célula. Por exemplo, a glicoproteína é formada lá no retículo endoplasmático granular. Por quê? Porque é lá no retículo endoplasmático granular que as proteínas são sintetizadas dentro da célula. E os glicolipídios são sintetizados lá no retículo endoplasmático agranular, porque é lá no retículo endoplasmático agranular que os lipídios são sintetizados na célula. Mas ambas as moléculas terminam de se ajustar no complexo golgiense ou no aparelho de Golgi, que é outra organela celular que vai empacotar, que vai organizar tanto glicoproteínas como glicolipídios para serem exportados ou para serem usados na estrutura da célula. Todas essas moléculas são muito importantes. Eu vou dar um exemplo da fibronectina, que é uma glicoproteína, ou seja, ela está ligada, é um glicídio ligado a proteínas. A gente pode ver aqui esses fios, né, azuis, são as fibronectinas. E aí ela tem a função de adesão com a matriz extracelular. Gente, matriz extracelular aqui está representada pelas fibras de colágeno. Eu não preciso nem dizer a importância que esse colágeno tem nas células, né? Ele que dá a integridade, é ele que dá a forma dessa célula, é ele que vai fazer essa célula ter toda a estrutura ao longo da vida dela. Quando a gente vai envelhecendo, né, as nossas células envelhecem, por isso nós envelhecemos, a gente vai perdendo a capacidade de produzir colágeno. E por isso, infelizmente, a gente vai produzindo aquelas ruguinhas, né, na nossa pele, por conta dessa perda de integridade na nossa matriz extracelular. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né, conceitual a respeito da membrana. Fiquem ligados, porque nós temos material lá na sala e nós temos também uma atividade para vocês fazerem, viu? Até mais!